Olá, estamos começando mais um programa Momentos, comigo, Léo Passetti, e nós vamos dar continuidade ao programa de ontem, que nós falávamos do território aonde se insere a Vila Velha. A Vila Velha, que você já viu um pouco da descrição do conteúdo da Vila Velha, hoje nós vamos falar de duas outras maravilhas localizadas nesse território, que são as Furnas e a Lagoa Dourada. As Furnas, como você vai ver uma explicação técnica maravilhosa, as Furnas se formaram através de... Com o passar de milhares e milhares e milhares e milhares de anos, foi um desgaste natural que houve e aconteceu às Furnas. As Furnas, elas têm 50 metros de profundidade, que é uma coisa surpreendente. O elevador que leva as pessoas até lá embaixo, esse elevador está agora passando por uma restauração, por uma reforma, e ele voltará a funcionar, segundo dados de pessoas que estão trabalhando com ele, aproximadamente aqui há um ano, porque as peças são importadas da Alemanha, as peças vêm de fora, então... e peças são restauradas aqui no Brasil e outras eles têm que fazer essa importação. Então, aqui um ano mais ou menos acontece esse funcionamento do elevador de Furnas. A Lagoa Dourada, por sua vez, que a gente vai explicar no próximo bloco o que acontece com a Lagoa Dourada. Então, fique com a gente porque você vai conhecer o Paraná através da TVCI, canal 18.1. É um minutinho só e a gente volta. Estamos aqui com o nosso guia único, oficial, particular, Arandi, mais uma vez, que vai nos falar então das Furnas. Como é que é a história das Furnas, Arandi? As Furnas, então, aqui a gente está diante de um outro tipo do arenito, o arenito Furnas, que ele foi a base de um oceano com o passar do tempo, esse material se transformou nesse tipo de rocha aí, que é esse arenito, e por fissuras, pontos de enfraquecimento existentes na rocha, a água foi se infiltrando. E foi abrindo espaço. Exatamente. A gente teve a consolidação do lençol freático que corre sobre nossos pés. Em que momentos a gente tem até a placa ali para ilustrar. Deixa eu sair do ladinho aqui. Deixa eu sair aqui. Momentos em que o planeta está quente e úmido. O nível do lençol freático está lá em cima. Frios e secos lá embaixo. Então essa oscilação acabou esculpindo a rocha em que em um determinado momento o teto ficou sem sustentação e ruiu, formando a furna ou a dolina, também podemos chamar até mais corretamente esse processo aí de dolinamento, ou uma caverna. É esse processo de que você explicou, isso? Exato. Sabe, lá na América Central, também tem no México, aqueles cenotes, é um processo semelhante, só que lá a gente tem ele acontecendo no calcário e aqui a gente tem ele acontecendo no arenito. Agora, essa água, ela vem, depois você vai contar a história da Lagoa Dourada, que ela vem de lá, mas nós vamos contar lá essa história. Ela passa por baixo aqui e ela vai indo formando o quê? Rios? Um aquífero, isso. E esse aquífero, esse reservatório de água natural, ele acaba alimentando nascentes de rios, lá na Lagoa Dourada, que tem as nascentes lá na Lagoa Dourada, que são alimentadas por esse aquífero. Inclusive, acaba também sendo utilizado comercialmente. Então, se a gente abrir um poço artesiano aqui na região de Ponta Grossa, a gente vai acabar acessando o nível do lençol freático, que é esse aquífero aí.
Então, mas assim, você diz aqui em Ponta Grossa, assim, depende da região mais próxima ou região da cidade de Ponta Grossa? da cidade de Ponta Grossa mesmo. Então, mas então é imenso isso. e sim, esse aquífero não é tão grande quanto o Guarani, ele possui uma área bem maior, né? Mas aqui na nossa região, no Segundo Planalto, boa parte dessa região é alimentada então, por assim, só para eu entender que eu estou meio confuso, se eu estou confuso, algumas pessoas que são, que nem eu, podem estar também, e as mais inteligentes não vão estar. Assim, ele circula aqui, daí tem a outra Furnas ali, e daí essa água vai embora, assim, ela vai, quer dizer, ela vai para frente. Exatamente. Tem, assim, ideia mais ou menos de quanto para frente ela vai? Não tem ideia. Não tenho essa noção. É que deve ser uma coisa complicada isso, né? Exato, é bem grande. A área e a extensão... Para ela formar, com tudo isso que você diz, que ela circula por baixo, ainda ela formar esse tanto de água que você me explicou aqui, mais alta, mais baixo o nível da água, é uma coisa extraordinária. Sim, e aqui essas furnas, elas funcionam até como captação de água para alimentação desses aquíferos. Então, quando chove... uma grande cisterna, uma caixa d'água. Exato, assim, exatamente, é uma grande cisterna. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Antes, quando eu vinha só como visitante, eu não parava para a explicação, assim, que eu nem queria saber de guia nem nada, que eu queria tomar meu rumo. Mas agora você falando, desde lá da Vila Velha, quando você contou a história da Vila Velha, o que a chuva e tal fizeram nas pedras, que era fundo de mar, eu tenho a certeza, cara, isso, e eu não sou assim, eu não sou de usar o nome de Deus em vão, porque eu coitado, tem que dormir um pouquinho também, né? A gente fica, o cara vai tirar um cochilo, a gente, Deus me ajude, ele acorda. Aí, entende? Então, mas aqui em tudo esse parque tem o nome, até a mão de Deus, cara, porque não é possível se formar a natureza, claro, ele fez com que a natureza trabalhasse em prol da própria natureza, óbvio. Sim. Mas é uma coisa milagrosa isso. Sim, a onipresença de Deus está em todos os lugares, como em você, como em mim, como nos telespectadores. Está mais em mim, porque ele gosta mais de mim do que de vocês. Sim. Isso pode ter certeza. Nós vamos dar um intervalinho, nós vamos agora para a Lagoa Dourada para entender o que é essa maravilha dessa Lagoa Dourada, que ainda conforme o sol bate, os peixes brilham. É isso do que você vai ver no bloco seguinte. Não nos deixa, rapidinho a gente volta. Agora nós vamos entrar na Lagoa Dourada. Gente, a Lagoa Dourada é uma coisa surpreendente. As águas, você vai ver na explicação do nosso entrevistado a seguir nesse bloco, as águas são assim rasas e elas vão se formando e ali há a criação, a procriação dos peixes que depois por baixo, eles passam por baixo, eles acabam indo para um rio próximo, aonde eles vêm aqui para a desova e quando os peixes já estão no tamanho X, que a natureza, veja como a natureza é uma coisa sábia, porque a natureza faz com que esses peixes, no momento exato, desaguem para os rios, vão povoar os rios da região para que haja alimento para todos. É agora que você vai conhecer um pouco da Lagoa Dourada.
estamos aqui na Lagoa Dourada, mas antes eu quero entender como funciona o arborismo e a tirolesa. Porque, rapaz, só de passar perto daquela tirolesa eu já comecei a tremer de tão alto que é. Então, a gente brinca que a gente tem a tirolesa mais bonita do Brasil aqui dentro. Tudo é mais bonito do Brasil aqui dentro. Ela passa por cima da Furna do Lambari, então ela passa a 70 metros do nível d'água e ela tem 200 metros de extensão. Meu Deus do céu, eu tinha morrido. Porém, é uma tirolesa que ela é mais contemplativa que radical. Porque o sistema de cadeirinhas que existe lá é um sistema que é bem estável, então vai numa espécie de poltrona. Mas não vai naquele tchum? Ou vai mais devagar? Não, a velocidade máxima, o peso máximo do participante é 110 quilos, então uma pessoa de 110 quilos atingiria no máximo ali 40 km por hora. Eu que sou magrinho, então eu atingiria... É bem tranquilo, uns 30 km. Eu podia ir voando então também, né? Sim. Até a sensação do andorinhão ali, que voa por ali, né? O arborismo aí é uma atividade que ela se dá com 10 pontes entre araucárias, então a gente até 10 utilizou... pontos é o quê? São pontes que a gente circula entre araucárias em uma altura ali, de 8 a 10 metros. É aquela coisa que mexe quando a gente pisa? Em algumas sim, outras pontes são fixas, então o desafio é gradual. Você inicia numa ponte que é praticamente fixa, passa para uma de degraus intercalados, tem uma parte com uma rede, tem uma parte com um cabo só, e assim, ela acaba sendo mais desafiadora que a tirolesa, porque depende de você dar o próximo passo. E é uma atividade a criançada, os adolescentes adoram. Eu vou contar uma coisa para vocês, que ele tinha armado uma treta com o Marquinhos para eu ir, mas eu, mais esperto, desviei e disse que eu tenho que ir embora para tratar meus passarinhos lá, que são meus passarinhos são soltos, não tem preso. Então já tô na boa. Agora vamos falar dessa maravilha, outra maravilha. É impressionante, eu não sei se você vai conseguir pegar, porque tá meio assim, mudando a escuridão, que ela vai lá no fundo, uma coisa imensa isso. Sim, aqui então e ela é rasa por quê? Então, aqui a gente está diante
de uma das furnas abertas à visitação do parque, que é a Lagoa Dourada. Então, aqui foi muito semelhante àquele processo que a gente... Por causa do sol. Sim. Foi muito semelhante àquele outro processo que a gente acompanhou lá das furnas. Então, esse é um estágio final da furna. As paredes que haviam aqui, com o passar do tempo, elas foram sendo erodidas e boa parte daquele material encontra-se aí no fundo da lagoa. Além disso, repare que tem esse canal que liga a lagoa com o rio Guabiroba. Normalmente, a água flui como está fluindo hoje, das nascentes que existem aqui, indo em direção ao rio. Porém, quando a gente tem muita chuva, acontece o fluxo inverso das águas. Vem água do rio para cá e muitas vezes, em alguns casos, a água passa desse guarda-corpo quando tem muita chuva. E os peixes, daí não se ficam louco? Não sabe para que lado vão? Indo até, a gente acompanha nas câmeras o peixe até na trilha. E a água de Mas enchente... Mas aí vocês acodem eles? Não, quando a água vem até a trilha. Isso. E como a água de enchente é uma água mais suja, barrenta, esse material lentamente vai decantando e também se acumulando aí no fundo da lagoa. Por isso que ela dá essa altura assim que a gente enxerga os peixes. Que ela é rasa. O ponto mais profundo dela, ela tem 5 metros. Daí o que acontece? Pesquisadores fizeram escavações e chegaram a uma camada de 12 metros só desse material lodoso trazido pelo rio. E através da datação dos pólens, chegou-se uma idade aproximada ali de 12 mil anos. Ou seja, se levou 12 mil anos para preencher 12 metros e ela ainda tem 5 metros, a estimativa é que dentro de 5 mil anos ela vai ser por completo assoreada. Então, aproveita nos visitar aí os telespectadores. Que ninguém vai viver tanto tempo, porque eu vou viver, vocês não. E a nomenclatura, né? O Lagoa Dourada nada mais é do que reflexo do sol na água. Mas agora, por exemplo, estou vendo essa vegetação. Essa vegetação, ela nasceu após essas rochas, esses arenitos caírem? Ou ali tem terra, alguma coisa, ou é na água mesmo? Como é que funciona isso? Então, elas nascem diretamente do solo. Então, esse processo levou milhares, milhões de anos para acontecer, né, esse assoreamento, e assim a vegetação que compunha essas margens das furnas foi se aproximando da lagoa.
Gente, eu ficaria aqui, olha, mas ó, a gente vai dar continuidade, porque quando o elevador estiver funcionando, a gente vai voltar aqui para fazer nova matéria com esse elevador funcionando. E nós vamos pesquisar, porque não, nós já estamos aí com 2 programas prontos aqui na Vila Velha, mas daria mais 3, 4 programas. E nós temos esse maravilhoso que fala tudo, explica tudo, coisas que eu nem imaginava que existia, aprendi hoje. Então o meu programa não é só entretenimento, é cultura, é aprendizado. É, Querido, muito obrigado, viu? de Obrigado nada, por você Léo. ter dispor aí uma tarde inteira com a gente, eu sei da tua ocupação, nós ficamos muito felizes da recepção e muito obrigado. Obrigado vocês, eu convido a todo mundo aí a vir nos visitar. O parque ele é fechado às terças-feiras, demais dias de quarta a segunda-feira sempre abertos, das 9 da manhã às 5 da tarde. Além disso, nós temos aqueles passeios especiais, a trilha noturna, o cicloturismo, a caminhada da Fortaleza. Só entre no nosso site lá, parquevilavelha.com.br, que vocês têm acesso a mais informações. Gente, ó, e pode comprar ingresso também, assim, antecipado, se você quiser, e tudo certo. E olha, aqui é assim, é de uma perfeição, a grama cortadinha, as trilhas limpinhas, e tudo isso, claro, dá um trabalho de uma equipe imensa e uma equipe que, além de ser profissionalíssima, faz a coisa com carinho e é simpática demais. Eu te convido também para você vir. Quando você vier, me convida que eu venho junto, ok? Estamos encerrando mais esse momento maravilhoso com vocês e chamando para vocês amanhã não poderem perder. Amanhã nós vamos falar do Instituto João 23, que atende muitas crianças no contraturno e fazem com que essas crianças se alimentem ali. E houve mais uma Noite das Massas, e essa Noite das Massas que a gente vai mostrar para vocês. Não perca o programa de amanhã. Muito obrigado pelo carinho, um beijo e tchau!